aluna, olá aluno, seja bem-vindo a mais uma aula de Física aqui pela TV Educação e também pela plataforma Gonçalves Dias. A aula de hoje nós vamos falar sobre dilatação dos sólidos, tá ok? Então, muito simples. Vamos entender primeiro o termo dilatar e depois a gente vai aplicar isso aos sólidos e aos líquidos, né, que é uma aula futura, certo? Então, quando nós falamos em dilatação, a dilatação nada mais é do que o aumento, né? Seja o aumento de um comprimento, seja um aumento de uma área ou um aumento de um volume, certo? E essa dilatação, no nosso caso, ela vai se dar por conta da diferença de temperatura, né? Vai se dar por conta do aumento da temperatura desse sólido. Então, no momento que aumenta a temperatura, esse sólido ele vai aumentar o seu comprimento, sua área ou o seu volume. Os materiais eles têm, né, essas características. Uns se dilatam mais, outros se dilatam menos. E isso é muito utilizado pela indústria, né? Saber quais são os materiais que sofrem mais dilatação ou que sofrem menos dilatação, certo? Isso é importante. Existe até uma área dentro da ciência chamada de ciências dos materiais ou engenharia dos materiais, que vai justamente estudar, além de outras características, essa característica também. Ok? Bom, então a dilatação, por que ela acontece? Se nós voltarmos um pouquinho lá para os conceitos de temperatura, certo? Você deve lembrar que temperatura é o grau de agitação das moléculas, não é isso? Então a temperatura ela tem um efeito microscópico e tem uma consequência macroscópica, certo? A consequência macroscópica que nós entendemos é justamente o aumento dessa temperatura. Então as moléculas se agitam, elas aumentam a sua agitação e o reflexo disso é o aumento da temperatura, tá ok? Então é o seguinte, então se você pega um sólido que as moléculas estão muito unidas, e você começa a aumentar a temperatura, isso forçadamente, você vai aumentar a vibração dessas moléculas. Então essas moléculas elas vão começar a vibrar, certo? E para que elas consigam todas elas vibrar, elas vão precisar de espaço, ou seja, as moléculas elas vão se espaçando entre elas, tá certo? Então elas vão se separando, ok? Justamente por conta desse aumento da vibração. Então, se nós pegarmos aí a soma de todos os espaços que vai aparecer aí, né, entre as moléculas, no final nós vamos ter um aumento considerável, seja do comprimento, da área ou do volume, tá certo? Então, é justamente o espaçamento dessas moléculas que vai dar esse efeito, nessa consequência, na verdade, da dilatação, do aumento desse sólido, tá ok? Então, a dilatação aqui para a gente, que é a dilatação dos sólidos, ela vai ser dividida em três, que é a dilatação linear, ok? Então a linear, o nome já diz, tem um formato de linha, é a superficial. A superficial, né, é uma área, e volumétrica. A volumétrica, certo? É justamente o volume, é o aumento do volume. Bom, o que acontece na natureza, de fato, é uma dilatação volumétrica, certo? Porque na natureza nós vamos encontrar todos os materiais, todos os corpos, eles têm um volume. Por menor que seja, né, que se reduza a um ponto, mas esse ponto ele tem um volume, certo? Então vamos imaginar uma pedra do tamanho de um ponto, certo? Nós podemos ali definir o volume dela, ok? Mas a gente tem que entender a linear e a superficial, certo? Por causa dos efeitos que ela vai trazer para a volumétrica, certo? Então a gente tem que fazer aí essa relação. Então a linear vai ser uma dilatação que ocorre apenas uma dimensão. A superficial, duas dimensões, e a volumétrica em três dimensões, né, em três direções. Então vamos começar aqui com a dilatação linear. Certo? Então vamos imaginar um sólido aqui qualquer. Então nós temos um sólido.
o sólido ele tem um comprimento inicial LO, ok? Então LO é o nosso comprimento inicial. Pronto. Então ele está no seu estado fundamental. O que vai acontecer com esse sólido? Ele vai receber calor, certo? Então ele vai ser aquecido. No momento que ele é aquecido, certo? Ele vai aumentar o seu comprimento, certo? Então esse é o comprimento que vai ser aumentado. Então vou chamar de ΔL. Esse ΔL vai ser o nosso comprimento dilatado. Ok? Comprimento dilatado. E a soma do comprimento inicial com o comprimento dilatado vai ser o nosso comprimento final, que eu vou representar só por L. Então L é o comprimento final. Ok? Então fica bem simples para a gente entender aqui. A gente começa a dar os nomes, começa a desenhar e começa a perceber aí o nosso efeito, certo? O que nós podemos perceber é o seguinte, que se eu somar o comprimento inicial com o que dilatou, eu encontro o comprimento final. Então essa é a nossa primeira relação, certo? Já podem tomar nota desta relação aqui, que é a nossa primeirinha, certo? Então vamos lá. Bom, então nós temos que entender de que forma que isso acontece, certo? Bem simples. O sólido ele recebe calor, tá, ok? E suas moléculas se agitam, ele aumenta a sua temperatura. Então é o seguinte, à medida que essas moléculas se agitam mais espaçadas elas vão ficar. Logo eu tenho um maior comprimento de dilatação, certo? Isso é bem intuitivo. Então a primeira coisa que nós vamos observar é que o comprimento dilatado, né, é que a dilatação, certo? Ela é diretamente proporcional à variação da temperatura. Ok? Então, a primeira coisa que nós vamos entender é que o comprimento dilatado, isso é importante, é diretamente, ou seja, à medida que um aumenta, o outro também aumenta. À medida que um diminui, o outro também diminui, né? Então é diretamente proporcional à variação da temperatura. Pronto. Então essa é a primeira relação que nós vamos entender aí. A segunda é o seguinte, é que esse comprimento dilatado, ele também vai depender da quantidade de moléculas, certo? Se nós pegarmos o espaço que existe entre as moléculas, então quanto mais moléculas tiver, né, se a gente for considerar assim, quanto mais moléculas tiver, mais espaços eu vou ter para somar no final, certo? Ou seja, o comprimento dilatado ele é diretamente proporcional ao comprimento inicial, certo? Que é a quantidade, né? Soma todas as moléculas, isso vai dar o comprimento. Okay? Se a gente colocar uma atrás da outra, vai dar o comprimento, né? Então, a segunda relação é que o comprimento dilatado é diretamente proporcional ao comprimento inicial, né? Importantíssimo também essa relação. Com isso, gente, nós podemos fazer o seguinte, nós podemos dizer então que o comprimento dilatado ele é diretamente proporcional ao comprimento inicial e à temperatura, ok? Bom, perceba que ali eu não tenho uma igualdade, então ainda não é uma equação. Por quê? Porque existe uma outra questão que tem que ser considerada, certo? É que
Para todos os materiais, vamos responder essa pergunta aqui, né? Para todos os materiais, a uma mesma temperatura, eles vão ter a mesma dilatação, certo? Não traduzindo. Então, se eu pegar todos os materiais e colocar uma mesma temperatura, será que eles vão dilatar de forma igual, de mesmo comprimento? A resposta é não. Porque existe característica de cada material. Cada material, ele dilata de forma diferente, né? Ele se comporta de forma diferente com a presença do calor. Ok? Você sabe que tem materiais que são bons condutores de calor e outros que são péssimos. Isso é uma característica do material. Então, aquele material que, por exemplo, seja um bom condutor, ele também vai se dilatar mais do que um material que seja um isolante, né? Então, essa característica do material, nós vamos chamar de coeficiente de dilatação linear, representado pela letra alfa. Então, comprimento dilatado, ele vai ser igual, olha só como já mudou, vai ser igual ao comprimento inicial, o nosso coeficiente de dilatação, ok? Deixa eu fazer mais bonitinho aqui, coeficiente de dilatação, vezes a temperatura. Não confundam. Esses sinaizinhos bem aqui, ó, este e este aqui também, de vermelho, né? Eles são proporções, sinal de proporção. Este alfazinho bem aqui, no meio da equação, esse é o coeficiente de dilatação linear. Ok? Deixa aqui. Coeficiente de dilatação linear. Certo? Então, nós temos a nossa equação que vai definir aí o nosso comprimento dilatado, né? O tanto que ele aumentou. Tá, ok? Então, as unidades são o seguinte. As unidades de comprimento é o metro, né? As unidades de temperatura, certo? Nós podemos utilizar unidades usuais ou unidade absoluta, né? Tá, ok? Mas vocês vão perceber que vão ser utilizadas bastante unidades usuais, né? O grau Celsius. E o coeficiente de dilatação linear, ele vai ser o grau Celsius elevado a menos 1. Tá, ok? Então você vai encontrar a unidade da seguinte forma, né? Este aqui é o metro. Este aqui é o metro. Este aqui, se é no sistema internacional, é o Kelvin, né? Ok? Mas você vai encontrar muito em Celsius. Assim como as outras, tu também vai encontrar muito em centímetros ou em milímetros. Isso não impede. O certo é que, se eu estou trabalhando com metros no comprimento inicial, no comprimento dilatado eu também tenho que trabalhar com metros, né? E o nosso coeficiente, a unidade que vocês vão encontrar é assim, ó. É Kelvin elevado a menos 1, é grau Celsius elevado a menos 1 e por aí vai. Tá certo? São essas unidades que vocês irão encontrar. E para definir o comprimento final, muito simples. Eu pego a minha equação inicial, né? Comprimento final é igual ao comprimento inicial mais a dilatação, né? E substituo, né, o ΔL aqui, ó. Então eu vou pegar lá a minha equação, ó. Comprimento final, comprimento inicial mais o comprimento dilatado, né? Então o final é o inicial mais. Quem é o comprimento dilatado? Comprimento inicial, coeficiente, variação da temperatura, né? Então, colocando o LO em evidência, isso vai dar 1 mais alfa vezes ΔT. Pronto. Então, essa é a equação para definir o comprimento final. Tá certo? Bom, então essa é a dilatação linear. Certinho? Viram como é simples? Dilatação linear, né? Vamos para a dilatação superficial, tá ok? Então vou apagar esse lado. Espero que tenham tomado nota, tenham entendido. Vocês vão perceber que as relações elas são análogas, certo? São iguaizinhas. Então, dilatação
superficial. Pronto. É aquela que acontece em duas dimensões. Então, para a gente definir aqui como uma figura, né? Então é o seguinte, eu tenho uma área, não é? Que eu vou chamar de área inicial, e aqui eu tenho uma área final, certo? Então eu tenho aqui uma temperatura inicial e uma temperatura final também, né? Que temperaturas tem que ser diferentes. Então aumentou a temperatura, ele aumentou aí toda a sua área, né? Então deixa eu só aumentar aqui para poder ficar também intuitivo, né? Olhando para a figura, conseguir perceber que houve um aumento da área. Certinho? Então é o seguinte. Então aquilo que sobra, né? Aquilo que passou, quer dizer, vai ser a nossa área dilatada, né? Então a relação vai ser a mesma. Né? Perceba aqui que a relação vai ser igualzinho, né? Ó, a área final vai ser igual à área inicial mais a área dilatada, tá certo? Percebam o seguinte também. Se eu pegar os eixos aqui, ó, da vertical e da horizontal, colocar isso num plano, nós vamos perceber que nós vamos fazer nada mais nada menos do que a multiplicação de duas dilatações lineares. Uma que acontece na vertical e outra que acontece na horizontal. Não é isso? Então, se eu pegar a dilatação da horizontal e multiplicar com a vertical, eu vou ter uma área, né? Porque a área da figura é dado justamente por essas multiplicações. Tá ok? Então, é o seguinte. Você fazendo essas multiplicações, matematicamente você vai encontrar, certo? Que o comprimento, né? Quer dizer, desculpa, que a área dilatada vai ser igual à área inicial vezes um coeficiente que nós vamos chamar de beta vezes o ΔT. Quem é esse beta? Esse beta ele nasce, né, ele aparece espontaneamente nas contas, tá certo? Não é, vai ser preciso a gente fazer todas as continhas aqui. O mais importante é, né, o nosso resultado, tá ok? Então você vai perceber que vai ter um momento que vai ter que fazer a multiplicação dos dois coeficientes lineares. Um coeficiente linear da horizontal e o outro da vertical. Fazendo essa multiplicação vai encontrar o beta. Então o beta ele é duas vezes o alfa. Ou seja, o coeficiente de dilatação, isso aqui ó, nós vamos chamar de coeficiente de dilatação superficial. Ok? Ele é duas vezes o coeficiente de dilatação linear. Percebam que a equação é a mesma, só muda o coeficiente. Também a da área final vai ser igualzinho, né? 1 mais beta vezes ΔT. Pronto. Eu já sei que fazendo as continhas eu vou encontrar essas equações análogas. Então, nós temos a dilatação superficial. Ok? Para a volumétrica, agora a volumétrica, nós vamos trabalhar com volume, nós vamos perceber o seguinte, que vai ser a mesma relação de volume, só que agora em três dimensões. Eu tenho a multiplicação de uma dilatação na horizontal com uma na vertical, tá certo? Com uma no espaço, não é isso? Com uma no espaço, para poder ter aí um volume, né? Uma figura em três dimensões. Então nós vamos entender o seguinte, ó, que o volume final, volume inicial, mais volume dilatado, ok? A segunda relação, né, é que o volume dilatado ele é igual ao volume inicial vezes o gama vezes ΔT. O gama é o coeficiente de dilatação volumétrico, certo? Este gama ele é 3α e ele também é igual a 2 vezes o beta. E a nossa última relação, né, é que o volume final é igual ao volume inicial, ó, 1 mais gama vezes ΔT. Pronto.
Então nós temos aí todas as nossas equações. Então com esta informação, com estas informações, nós finalizamos a nossa aula de hoje. Até a próxima.